Olá, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, é um vídeo muito importante que eu vou gravar agora. Confesso que não era um vídeo que eu gostaria de gravar, mas pelo compromisso que eu tenho com vocês, com as movimentações do mercado e o nível de preocupação na qual eu tenho visto diante do medo entre esse conflito entre o Irã e Israel e o potencial risco de entrada dos Estados Unidos, eu preciso trazer essas informações para vocês, porque muda consideravelmente as minhas análises, inclusive a que eu postei no dia de ontem. Tudo pode ser apenas momentâneo? Pode, como também não pode. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na possibilidade de um agravamento das tensões e da potencial entrada dos Estados Unidos nesta guerra e o que isso significa para os ativos de risco, mais precisamente aqui do Bitcoin, tá? Não vou nem entrar na questão das altcoins, porque se o Bitcoin começar a despejar em função da entrada dos Estados Unidos e dos riscos envolvendo este conflito com potencial armas nucleares, as altcoins vão derreter a níveis que você e eu realmente não estávamos preparados para que acontecesse nessa altura do campeonato. Então vamos focar majoritariamente no Bitcoin e vamos ver o pior cenário caso isso, em relação ao preço, caso isso aconteça, e caso isso não aconteça, para que rumo é que nós estamos então caminhando, tá bom? Então fica ligado comigo aqui nesse vídeo. É sim muito importante que você assista ele até o final, para você ter então a imagem completa do que eu consigo observar aqui diante dessa escalada de tensões, tá? Então vamos aqui pular direto para o gráfico, mas antes eu quero mostrar para vocês essa notícia aqui. Ela aconteceu há basicamente meia hora atrás. Trump está seriamente considerando um ataque americano no Irã e, e convocou, né, o time de segurança nacional para uma reunião. Isso aqui, pessoal, é algo sem precedente, tá? Então, o que que isso pode, na verdade, influenciar nos ativos de risco? Nós precisamos, então, olhar na história como é que o Bitcoin se comportou diante de um cenário sem precedente. E na nossa história recente, nós temos um evento que se caracterizaria como sem precedente, que foi a pandemia. Então vamos olhar na história aqui do Bitcoin, vamos voltar no tempo lá para o período da pandemia e ver qual foi o comportamento do Bitcoin diante da pandemia, tá? Temos que considerar, com certeza, que a pandemia ainda foi algo numa escala global, tá certo? Foi uma escala global, sem precedentes. Mas a entrada dos Estados Unidos nessa guerra com Israel contra o Irã se aproxima muito nessa escala. Por quê? Porque é um padrão de conflito que na nossa história recente nós não enfrentamos ainda. Um potencial conflito nuclear, tá certo? E eu, sinceramente, não acredito que vá chegar no nível de conflito nuclear. Mas o que você precisa entender é que os mercados eles são reacionários ao extremo. Por mais que a probabilidade de um conflito nuclear seja pequena em função da devastação que isso causaria, os mercados tendem a reagir como se isso fosse um fato que está próximo a acontecer. É sempre assim. Eles sempre
reagem de forma maior do que realmente precisaria acontecer, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, isso você precisa levar em consideração. O mercado é irracional, tá? Irracional. Então, vamos olhar agora no gráfico, como foi que o Bitcoin reagiu lá na pandemia. E vamos trazer isso para o futuro, aqui para o presente, e vamos tentar entender em que números é que nós estamos vislumbrando aqui. Então, se eu volto aqui no gráfico, eu já até marquei aqui para vocês, olha aqui o que aconteceu. Então, aqui foi o crash lá da pandemia, tá? Foi anunciado, o Bitcoin saiu de 10.300 para 3.900, 63% de queda. Parece inimaginável, não é? Pois é, mas isso aconteceu e não faz muito tempo, tá? Então, assim, nós não podemos ignorar o fato de que uma queda dessa magnitude aqui para ativo de risco como o Bitcoin é possível. Infelizmente é possível, porque está aqui um exemplo de que isso é muito possível. Ah, mas o Bitcoin lá atrás ainda era bem menor, estava lá em 10 mil. Tudo bem. Você pode pensar dessa forma. Mas como eu já falei para vocês que o mercado é irracional diante de notícias terríveis como uma possível entrada dos Estados Unidos nessa guerra, você precisa considerar um cenário assim, tá? Então nós vamos agora mergulhar nessa possibilidade bearish, tá bom? E vamos também comentar sobre a possibilidade disso não se agravar nesse ponto. Os Estados Unidos não atacaram o Irã, e eles, por meio da diplomacia, de alguma forma, conseguirem reverter esse cenário. Tá? E o que isso vai significar para o preço dos ativos de risco, tanto para as bolsas de valores, principalmente americanas, quanto para o preço de ativos de risco, como o próprio Bitcoin. No vídeo de ontem, nós estávamos, então, num patamar bastante interessante de recuperação. Bitcoin veio buscar aqui o suporte na retração de Fibonacci de 0,786, recuperou os VWAPs, tanto do topo histórico quanto desse fundo aqui dos 100 mil, que é essa linha rosa e essa linha verde mais claro aqui, ó, como vocês podem observar, tá vendo? Então ele rompeu, retestou e estava avançando para cima, em busca da liquidez que nós comentamos no vídeo de ontem, de segunda-feira. Estava tudo indo muito bem, até que Donald Trump, na reunião lá do G7, estava acontecendo no Canadá, resolveu sair mais cedo da reunião porque precisava se encontrar com o time de crise lá em Washington. E saiu da reunião e foi para Washington já para um possível planejamento de ataque contra o Irã. E diante disso, o que foi que aconteceu? O preço começou a despencar, perdendo os seus níveis de suporte, tá? E nesse exato momento está aqui no seu ponto de controle, nesta linha branca aqui. Então vamos agora mergulhar no cenário bearish. Desculpa. Se o Bitcoin tem capacidade de cair 60%, pessoal, o que isso significaria para o preço do Bitcoin? Meus amigos, nós estamos falando de um desastre de magnitudes que é até difícil de você expor aqui. Porque se eu venho, uso a régua aqui e pego queda do Bitcoin do patamar que ele está aqui, por exemplo, e venho buscar 60% aqui para baixo, olha só.
Nós estamos falando do Bitcoin na casa dos 40 mil dólares. Você consegue imaginar tamanha destruição que isso causaria? O Bitcoin vindo buscar os 40 mil dólares nessa altura do campeonato significaria o fim do bull market. Completamente, tá? Sem menor chance, o fim do bull market. Porque, diferentemente do crash lá do Covid que aconteceu, nós estávamos no início de um bull market. Ele já tinha encontrado seu fundo e já estava caminhando já na sua progressão de valorização. Veio o crash do Covid, ok. Só que foi rapidamente recomprado. Por quê? Nós tivemos aí incentivos e mais incentivos, impressão de dinheiro e ajuda monetária por parte do governo para toda a população. E o preço rapidamente se recuperou. Estávamos no início de um bull market, tá? Não é o caso agora. Não é. Nós não estamos no início de um bull market, nós estamos no final. Então, um crash dessa magnitude aqui seria baixíssima a probabilidade. Não vou dizer que seria impossível, mas a probabilidade do Bitcoin se recuperar, tá, até final do ano aí, ou início de 2026, e romper níveis aí de 120, 130, 140, quem sabe até 150 mil dólares, se tornaria muito pouco provável. Bom, muito pouco provável. Então você já tem em mente que um crash de magnitude de 60% já aconteceu no passado, e caso isso se confirme, pode sim voltar a acontecer novamente. E esse nível aqui dos 40 mil dólares seria o alvo, tá? Caso isso venha se confirmar, tá certo? Então preciso trazer isso aqui para vocês, porque esta perspectiva cancelaria todas as nossas projeções, todas as nossas expectativas de valorização e de crescimento ainda para este ano ou até o início do ano que vem. Isso me faz também não querer gravar nenhum outro tipo de vídeo de altcoin, coisas que eu tinha planejado aqui para o canal, porque não faz o menor sentido. Nós estávamos falando de altcoins enquanto esse assunto não for resolvido. Porque o Bitcoin não vai valorizar se esse tipo de narrativa continuar. Os Estados Unidos ameaçando de um lado, Irã ameaçando do outro. Que coisa é que tem aí no meio desse conflito que motivaria os investidores a comprarem ativos de risco nesse momento? Se nem a bolsa americana SP500, tá, vai conseguir continuar subindo, quem mais? O Bitcoin. Quem dirá o próprio Bitcoin? Muito menos altcoins, tá bom? Então, assim, o que eu quero manter vocês informados aqui no canal é o desenrolar disso, tá certo? O desenrolar disso, acompanhando essas notícias, trazendo essas novidades para vocês, tá? E espero mesmo que isso não se agrave e que de alguma forma nós tenhamos então a resolução disso de uma forma mais pacífica. Esse é o primeiro ponto. E caso isso aconteça, qual seria então a projeção para o Bitcoin? Nós estamos agora, nesse exato momento, aqui no nosso ponto de controle. Tá? Existem ainda alguns níveis de suporte que são interessantes de nós observarmos. O primeiro é que ele se mantenha, então, acima desse ponto de controle aqui, dos 103.900. É a nossa primeira linha de defesa.
A segunda linha de defesa é o nosso suporte majoritário desse perfil de volume aqui mais local, aqui nos 102,300. Caso ele perda isso aqui, tá? Ele vai vir buscar o nível dos 97 mil que nós comentamos já alguns vídeos atrás, que é esse aqui, tá bom? Vai vir buscar esse nível aqui. Abaixo desse nível, ainda temos um outro nível que, confesso que se perder esse nível aqui, olha, a coisa realmente ficou muito grave, que é esse nível dessa linha verde aqui dos 87 mil, tá? Então, observe bem que nós temos até aqui essa linha amarela aqui traçada, esse outro risco aqui em azul, porque esta zona aqui, pessoal, tá? É a zona onde o Bitcoin precisaria encontrar suporte. Caso ele perda esta linha amarela aqui, que é a linha de suporte de todo o bull market, olha só, tá? Que é esta linha de suporte aqui de todo o bull market, aí é game over, tá bom? Acabou a festa. Então, se o Bitcoin chegar a perder os 87 mil, 88 mil e romper esta linha aqui para baixo, game over, tá? Game over para o nosso bull market. Se ele vier e fazer aqui um fundo mais profundo que esse outro fundo aqui, ó, entendeu? Mudança de tendência, e aí os 40 mil passa então a ser, sim, o próximo alvo, bem provável que o Bitcoin venha buscar, tá? Então entenda isso, tá certo? Agora, caso essas tensões de alguma forma se pacifiquem, se amenizem por alguma razão, e o Bitcoin não venha perder este intervalo de preço aqui que ele está, né, principalmente acima dos 100 mil, porque ele já está aí há quase 40 dias acima dos 100 mil, se consolidando acima dos 100 mil dólares. E essa consolidação, ela é extremamente importante, porque ela está funcionando como um alicerce para que ele possa buscar níveis mais altos, tá? Então, ele se mantendo acima aqui dos 100 mil, quem sabe vindo buscar até essa linha verde aqui dos 102, e a coisa pacificando aí de alguma forma, para que ele possa, então, retornar aí na sua trajetória de alta. Mas confesso que, graficamente falando, a coisa piorou e piorou muito, tá? Muito. Por quê? Nós já temos aqui, olha, o que eu comentei nos vídeos passados, que eu estava temendo, um ponto vermelho aqui no semanal. Isso já é o primeiro sinal de que uma grande reversão no preço do Bitcoin poderá estar sendo construída. Esse ponto vermelho está confirmado? Não, ainda não. Tá? Ainda não está confirmado. Ele vai se confirmar no domingo, às 9 horas da noite. Tá bom? Mas a tão temida divergência que eu tenho comentado com vocês, olha, ela continua aqui, persistente. E isso é sim muito bearish. Isso é sim bastante ruim, tá? Bastante ruim. Agora, o que é que pode realmente, então, vir a mudar esse cenário? Primeiro, que esse conflito termine, tá? E, e afaste aí, de uma vez por todas, esta sombra de uma possível guerra nuclear, tá? Porque o mercado encara como se ela fosse eminente. E esse é o problema, tá? Por mais que os analistas em si não consideram que ela seja tão plausível assim,
em função do tamanho da devastação que isso causaria, mas o mercado é irracional, tá? Então entenda isso. O mercado é irracional. Então, caso isso aconteça e resolva-se de forma mais harmoniosa possível, e essa nuvem de momento aqui semanal que imprimiu aqui esse ponto vermelho, ainda há possibilidade dele ser cancelado. Basta que o Bitcoin volte acima lá do nível dos 106.500 que ele perdeu. E que eu comentei que era extremamente importante que ele se mantivesse acima para uma possível continuação de alta. Então, caso isso aconteça e termine essas tensões ali entre o Irã e Israel, esse ponto vermelho aqui vai ser anulado, se isso acontecer até domingo, tá? Esse ponto vermelho aqui vai ser anulado e essa nuvem de momento aqui vai começar, a partir de um ponto de lateralização, querer fazer a sua curvatura para cima. E a empolgação do mercado pode voltar a partir de então, com o afastamento do medo dessa guerra, do agravamento dessa guerra. E o que é importante é que essa nuvem de momento aqui faça um topo maior do que esse topo aqui, ó. Foi claro? Por quê? Porque assim nós estaremos cancelando essa divergência bearish aqui. O que significaria que o Bitcoin voltaria a subir, buscaria a liquidez lá dos 115, 116 mil e teria grandes probabilidades de continuar subindo. Tá certo? Caso isso não aconteça, tá? Caso isso não aconteça, que essa empolgação do mercado não retorne e o Bitcoin faça um movimento assim, né? Para baixo aqui você já sabe, é o que eu comentei. Então vai, se perder os 88 mil, vai buscar os 40, tá? Agora, digamos que esse conflito termine, mas as tensões ainda continuem de alguma forma ainda no, no, no background, e a coisa aí começa a engrossar o caldo, quem sabe lá, entre a Ucrânia e a Rússia, não sei o que pode acontecer. Ou seja, fazendo com que a empolgação, o apetite dos investidores aos ativos de risco não retorne. O que vai acontecer? Então, esse ponto vermelho aqui pode mesmo ainda ser cancelado, essa nuvem de momento continuar subindo, mas fazendo um topo inferior ao topo anterior, tá? Fazendo então divergência bearish aqui, tá? Porque a nuvem de momento foi menor, enquanto o preço foi maior. Isso é uma divergência bearish clássica. E o que isso ocasionaria com o preço do Bitcoin? Provavelmente, então, faria o Bitcoin, aqui desse suporte que ele está, subir o suficiente apenas para buscar essa liquidez aqui do 116, onde tem muito dinheiro concentrado, e daí então voltar a cair. Tá? Então nós temos esses três cenários. O cenário apocalíptico, onde o agravamento dessas tensões continuaria, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, e tudo iria para merda, para não ter outra palavra mais clara para trazer isso para vocês. E o Bitcoin perderia então esses 88 mil aqui e acabaria então as esperanças do bull market e os 40 mil estaria na mesa. Uma projeção intermediária é que não escala, essa escalada não chegaria a esse nível, mas o apetite dos investidores ao risco também não retornaria. Então o Bitcoin faria esse movimento aqui, continuando nessa divergência bearish e provavelmente indo buscar a liquidez dos 116 mil e de lá voltaria a cair. Tá bom? Voltaria a cair. Com níveis de suporte aí, quem sabe,
provavelmente nessa linha aqui dos 88 mil, tá bom? E o terceiro cenário, que seria o cenário bullish, é que não aconteceria esse agravamento, o apetite dos investidores ao risco continuaria crescendo e o Bitcoin encontraria suporte num desses níveis que nós comentamos aqui e a alta, então, continuaria. Não fazendo, então, uma divergência bearish como essa aqui, tá? Sendo, então, o cenário melhor para a continuação da valorização das altas. Fazendo uma nuvem de momento mais alta do que essa aqui, ele buscaria a liquidez lá do 116, faria uma pequena correção, mas continuaria subindo. Então, nós temos esses três cenários. Qual é o mais provável? Não tenho nada claro nesse momento, tá? Não tenho nada claro. Eu sinto muito em te informar. Por quê? Porque nós temos um presidente americano que é volátil, ele não gosta de guerra, mas também ele não vai fugir de uma. Completamente volátil. Nós temos um líder iraniano extremista, tá certo? Está tendo o seu país devastado. Estados Unidos, o Donald Trump já falou para os habitantes da capital do Irã, Teherã, evacuarem a cidade. Então, assim, quando você encurrala uma pessoa agressiva, essa pessoa tende a reagir de forma agressiva, tá? E caso essa pessoa vê que o seu fim está próximo, você acha mesmo que ela vai hesitar em lançar aí quem sabe, uma bomba atômica, nuclear, destruir aí Israel antes do seu ponto final chegar? Eu acredito que é sim uma possibilidade. Então nós temos sim tanto fatores possíveis para esse fim catastrófico, tá? Se isso continuar dessa forma, nós temos fatores para algo intermediário e nós temos fatores para algo positivo, não tão agressivo a esse nível. Qual dos três vai se confirmar é coisa que nós precisamos aguardar. Então, nesse momento, qual tem sido a minha posição? Eu estava assim numa posição de longo e fechei essa posição de longo quando eu vi, acompanhando o Twitter ontem à noite, quando eu vi nessa madrugada que Donald Trump estava regressando do G7 do Canadá de volta para Washington para negociar um possível ataque no Irã. Eu vi que o mercado começou a reverter e eu fechei a minha posição de longo. Não abri uma posição de short ainda, tá? Vou aguardar. Então, meu posicionamento quanto a trade nesse momento é de aguardar para ver o que é que vai acontecer, tá bom? E para eu poder então me posicionar, tá certo? Infelizmente, esse é o melhor panorama que eu posso trazer para você quanto a investimentos em ativos de risco como o próprio Bitcoin. Nesse momento, eu aguardaria para ver como é que as coisas vão se desenvolver. Uma coisa é certa, caso o Bitcoin vá buscar esses patamares lá embaixo, eu vou comprar. Mas isso é sem sombra de dúvida, porque vai se recuperar, tá? Vai se recuperar. E será um ótimo ponto de compra, visando o longo termo, tá? Longo prazo. Esses conflitos não duram para sempre. E essas coisas acontecem. E o que pode você fazer é ter cash, dinheiro, para comprar esses crash sem precedentes. Como aconteceu lá no Covid. Foi um ótimo ponto de entrada. E o Bitcoin saiu lá de 3.900 e foi parar em 70 mil. Tá certo? Então,
Eu sei que é ruim ver cenários de guerra acontecendo, mas como investidores e traders, que é o meu caso aqui, eu preciso trabalhar. E esse é o meu trabalho, é capitalizar diante da volatilidade do mercado. E se esses pontos de valores bem abaixo vierem a acontecer, eu estarei comprando com certeza. Na sexta-feira, eu vou trazer outro vídeo para vocês sobre o Bitcoin. E caso aconteça algum outro acontecimento relevante antes de sexta-feira, eu posso também trazer outro vídeo para estar esclarecendo vocês a minha visão sobre a movimentação do mercado. Mas se a coisa permanecer da mesma daqui até lá, na sexta-feira nós teremos um novo vídeo e onde nós vamos estar então apurando o que aconteceu na semana e tentando fazer uma projeção para a próxima semana, tá bom? Então fique ligado no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Nos vemos então no próximo vídeo.